Oi gente, bem-vindos ao meu ateliê. Recentemente eu comprei essa saia do Le Carrossel e eu já comprei com o intuito de fazer um barrado, porque eu tava muito afim de tentar ver como é que fica um barrado de tinta e fecanol. E aí ficou desse jeito, esse é o resultado. A saia era lisa e aí ela ficou assim. Eu fiz ela todinha, né, a parte de trás também. E são os desenhos, os mesmos desenhos, eles repetem. E eu vou mostrar pra vocês que não é difícil, parece super elaborado, mas é super fácil de fazer. Antes de começar, antes de qualquer coisa, pelo amor de Deus, não vá usar o seu Angelic Pretty maravilhoso pra pintar. Porque, gente, manchou já era, é tinta de tecido. Você pode lavar isso aqui quantas vezes você quiser que não sai. Então coloca uma roupinha de ficar em casa, eu botei o meu moletom daquele guerreiro mesmo. E aí se por acaso manchar, não tem problema, ninguém vai chorar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é separar os materiais. Se você não quiser começar direto na sua saia ou, não sei, uma bolsa, você pode fazer 1 milhão de coisas. Você pode treinar num retalhinho. Só que esse retalhinho tem sempre que ser algodão, porque esse tipo de tinta que a gente vai usar é de algodão. E fica o melhor resultado. Então a primeira coisa você escolhe, eu quero fazer numa saia amarela. Então você tem que considerar esse fundo. Aí você quer fazer, por exemplo, eu fiz docinhos, estrelinhas e coisas fofas, porque sou eu, né? Mas dá pra fazer qualquer tipo de desenho. Se você não souber desenhar, no meu caso eu desenhei numa cartolina, né? Tipo esse docinho aqui, um cupcake, sei lá. E recortei. Então eu fiz por dentro só pra eu ter uma noção na hora de pintar como é que eu quero que fica. Se você não souber desenhar, você pode pegar um desenho pronto no computador. É o mesmo resultado. Você pega, tenta pegar alguma coisa bem simples pra não ficar muito chato de pintar, muito trabalhoso. E imprime, recorta, tá aí o seu molde. Beleza? Depois disso, você vai precisar de um lápis, logicamente, e as tintas, como eu falei, tem que considerar o fundo. Como o meu fundo é rosa, né, eu peguei um rosa bebê, eu usei mais esse rosa mais forte aqui, que se eu usar um rosa muito clarinho, ele não vai aparecer. Aí eu usei o branco, o amarelo, esse rosa mais clarinho para fazer um pouco mais de brilho, verde meio menta e o lilás. O branco é legal porque dependendo da cor, ela fica um pouco transparente. Quem mexe com tecido, essas tintas de tecido sabe. Você começa a pintar, ela fica meio transparente. Então, dependendo da cor, eu passo uma camada de branco primeiro, né? Depende do fundo também. Eu passo uma camada do branco pra depois passar a camada colorida. Se o seu fundo for branco, você não precisa fazer isso. Só se o seu fundo for colorido ou tiver alguma estampa que nem eu usei esse de bolinha. Separou as tintas. Eu aconselho não pegar mais de 6 cores, porque senão fica muita coisa, muita informação. Eu acho legal pra fazer mais simples. É um desenho mais simples e algumas cores que se combinem entre si pra você trocar toda hora. O que mais? Você pode fazer um molde maiorzinho também, tipo esse de gatinho, se você não quiser fazer coisas muito miudinhas. Mas aí é de cada um. Uma flanelinha pra você limpar o seu pincel. Os pincéis que eu usei, basicamente, foram esses dois. E um pouquinho desse também. Eu não sei, tão meio velho, tá? Esse aqui tá mega zoado, mas é o que eu mais uso, assim, ele é muito bom. Principalmente pra detalhe, porque ele tem essa pontinha. Mas eu não uso muito mais que isso, não. Eu gosto de usar esse pra área maior, pra preencher, e esses dois pra areazinha menor. Quando é um brilhinho, uma coisa assim, um detalhe, é mais fácil esses pequenininhos, né? Uma latinha pra você pôr água, né? Misturar quando você quiser limpar o seu pincel. Não posso esquecer também dessa caneta de contorno, que é pra tecido, especial pra tecido. Eu comprei na Sol, lá da Liberdade. E é bom porque ela tem 2 pontas, não sei se dá pra ver. Essa aqui é a mais grossinha, dá pra ver aí. E desse outro lado tem a mais fininha, que foi a que eu usei. Ela é que nem uma caneta dessas de contornar mapa, sabe? Sei lá se existe isso aí. Mas enfim, e o nosso paninho de algodão. Que eu vou usar esse daqui pra mostrar pra vocês agora como é que se faz. Não é difícil, tá? E eu vou colocar isso aqui pra não fazer meleca na minha toalha rosa. Então, bora começar. Esse tecido de algodão tá bem feinho, mas é só pra vocês entenderem. Eu vou fazer essa daqui, que é tipo um bolo com moranguinho em cima, um lacinho. Então, basicamente, você coloca lá o seu moldinho
E de lápis mesmo, você contorna. Aí. Dá pra ver? Sim. Aí, se você quiser, você usa os desenhos que você fez aqui pra te guiar. Então aqui, eu sei que aqui é o laço, né? Então eu vou dar uma acabadinha aqui no laço. Vou fechar ele. Esses são todos os cachorros da minha rua. Fazendo uma sinfonia. Aqui eu sei que é o moranguinho, ó. Tá vendo? Dá pra ver a curvinha aqui do morango. Então eu só fecho ele. Só pra ter uma base da onde pintar depois. Aí aqui eu tô usando como base esse desenho. Então eu não precisa ficar igualzinho, né? Mas é bom você fazer pelo menos um pedaço pra você ter noção aonde você vai pintar. E eu fico segurando assim porque tecido é muito chato. Dependendo do tecido ele fica embolando. Então tem que segurar ele meio que esticando assim, né? Dá uma esticadinha nele. Assim. Aí aqui é o papel do bolinho. Bem mais ou menos. Ficou horrível, mas é isso aí. Depois a gente conserta. Aqui eu fiz uma linha como se fosse um recheio. E umas bolinhas porque eu sou muito gay. Aí eu quero que essa parte do bolinho seja de morango. Então eu vou escolher o meu rosinha. Aqui, que tá bem usadinho. Já tá bem mais ou menos esse rosa. Deixo aqui o meu paninho pra secar o meu pincel. Tirar o excesso de água. E eu peguei esse pincelzinho maior porque eu vou pintar toda essa parte aqui, ó. Então não precisa eu ir com o pincel piquititinho, ficar 3 horas, né? Depois os contorninhos, né, essas partezinhas assim mais delicadas, a gente faz com o pincel menor. Mas o preenchimento, no geral, é com o pincel grande. A ordem que você vai pintar também é importante. Porque se você é destro, que nem eu, né, por exemplo, não faz sentido você começar a pintar daqui. Vai, por exemplo, eu tenho outros desenhos aqui. Então não faz sentido eu começar a pintar o desenho daqui pra depois ir nesse. Porque senão você não vai ficar confortável com a mão. Então a ordem é sempre daqui pra cá. Né? Igual como se você fosse escrever. Porque senão você vai borrar tudo que você pintou. Isso facilita muito também o trabalho. Na hora de escolher as cores, tenta deixar assim, bem harmonioso. Por exemplo, não precisa usar uma cor para cada cor. Se você observar as estampas, por exemplo, estampa de vestido lolita, esse tipo de coisa, é difícil cada detalhe ser de uma cor. Normalmente eles repetem, por exemplo, se aqui é amarelinho, aqui também pode ser, ou então se algum detalhe daqui é rosa, outro detalhe também pode ser. É só questão de deixar harmonioso e espalhar um pouco as cores. Que nem se eu usei o amarelo aqui, ele fica legal se eu colocar em outro ponto, por exemplo, mais em cima. Se eu pintasse alguma outra coisa aqui de amarelo, aqui em cima ia ficar faltando esse amarelo. Então isso também faz diferença para deixar bonito o resultado final. Essa tinta tem cheirinho de bebê, eu não entendo. É uma brisa isso. Aí você me diz, mas tá horrível isso. Não, realmente tá muito feio, mas aqui agora que vai vir os detalhes que vai salvar o desenho. E dá trabalho, gente, não adianta, dá trabalho, você tem que gostar pra fazer isso. Senão, você vai ficar entediado e falar, chega, vou fazer mais isso nada. Para os detalhes eu vou usar esse pincel, que é pontudinho, e esse rosa que é mais fininho. Os dois vão me ajudar. Dependendo, se for um detalhe mais preciso, é esse. Se for só uma área menor, é o pontudinho. Aí, gente, vocês têm que saber dar uns trucão. Porque faz de conta que eu borrei. Aqui já dá pra ver que eu borrei um pouco, ó.
Mas vai, faz de conta que eu super borrei. Tô pintando aqui, começou torto, borrei. E agora, ferrou o desenho? Não, gente, faça o truque. Um truque básico aqui. É só você pintar por cima. De preferência, não faça caquinha que nem eu, que vai com a tinta molhada. Deixa a tinta secar, já que fez caquinha, não tem jeito. Deixa ela secar, pega a outra tinta e vai por cima. Não vai ficar um acabamento tão bom, porque, como eu disse, a tinta tá molhada. Mas ó, disfarça. Tem outro truque que é pra fazer bolinha. Porque pincel, independente do pincel, a não ser que ele seja muito preciso, ele não faz uma bolinha. É difícil, você vai ficar pastando pra deixar ela certinha assim nas bordas, senão ela vai ficar muito esfumaçada nas bordas. Então um truque bom é você encher assim bem a pontinha do pincel de tinta e fazer um movimento circular no mesmo lugar, ó. Ó, eu não tô fazendo assim, eu tô fazendo assim, como se fosse uma reboladinha. Fica uma bolinha mais certinha, mais precisa, você não precisa nem contornar ela depois. Aí agora a gente vai fazer luz, jogar um pouquinho de brilho nesse desenho, porque ele tá muito opaco, muito achatado. Então a luz vai permitir que ele pareça um pouco mais volumoso. Tem um pouquinho mais real, vamos dizer assim. Muito entre aspas, tá? Eu vou usar o branco, mas se você quiser usar tom sobre tom, tipo um tomzinho mais claro de rosa, um tom mais claro de amarelo, é opcional, tá? De cada um. Aí você espera a tinta secar, de preferência, né? O meu não está totalmente seco, mas vamos aí. E você faz, por exemplo, isso aqui é na fé mesmo, tá? Se quiser fazer uma base com lápis antes, mas não aconselho. Eu aconselho você ir dar uma treinadinha no retalho e depois vai na fé. Como isso aqui é como se fosse um creme do bolinho, eu vou fazer como se tivesse uma luz, né, daqui. Então ele vai brilhar em todas as... onde tiver um relevo, vamos dizer assim. Onde ele fizer uma curvinha aqui, eu vou dar um pontinho de luz. Para fazer o contorno, que é a última etapa, eu vou usar essa pontinha aqui mais fina, que fica mais delicado. Mas também é opcional, se você quiser só deixar ele assim, eu só aconselho você passar a tinta por cima do lápis, para não aparecer o lápis. Mas essa vai ser a única diferença, tá? Então eu vou começar pelo lacinho. Não precisa ser essa caneta, tá, gente? Aqui essa caneta facilitou muito minha vida, então eu recomendo, mas... E caso você não tiver, pode ser qualquer outra que seja de tecido. Tem que ser de tecido, senão você não pode lavar a sua saia. Não esquece que antes de contornar, dá uma olhadinha se secou bem a tinta, porque senão estraga o biquinho da caneta. Contorno é legal pra você dar uma definida no desenho, que às vezes só com a tinta não fica tão claro, né? E dá pra fazer também, por exemplo, se você quiser eu faço sementinhas assim no morango. Terminamos o nosso bolinho. Claro que esse foi só um dos outros montes que eu fiz, então é uma coisa trabalhosa, mas eu adoro fazer esse tipo de coisa, então pra mim foi um passatempo, foi muito divertido de fazer. E eu variei entre outros desenhos também. Eu fiz outro bolinho, aí eu fiz uns menores e mais fáceis de fazer, que nem bombonzinho, estrela, morango, lápis, poderia ter um coração. E aí, misturando tudo isso, usando as mesmas cores que eu usei aqui, no final das contas fica harmonioso. Então é isso, gente. Depois que você... Eu tô colocando aqui pra comparar, né? Esse aqui é o que eu fiz na saia e esse aqui é o que a gente fez pra treinar. Depois que você sentir segurança, já fiz bastante, já sei como que vai ser no tecido e tal, você já pode partir pro seu barrado. Aí você... Tenta sempre variar, né? Se você pôs o bolinho aqui, aí você varia um pouco. Coloca estrelinha, coloca um outro desenho, pra depois colocar o bolinho de novo. Pra ter uma repetição, mas não tão na cara. E aí, depois de traçar tudo, você pinta as partes grandes, pinta as partes menores, deixa secar, faz o brilho, deixa secar, contorna, tá pronto.
Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem. E é isso. Obrigada, gente! Essa aqui é a Pink, ó. Ela é minha ajudante. Ela que fala, agora você tem que fazer estrelinha. Ah, não, como eu sei, agora é coração. Aí eu obedeço, porque ela tem um gosto muito bom. Né, Chuchu? Dá tchau. Tchau! Não é linda? Minha filha.